me ajudar? Aham. Ótimo. Inclusive, eu estava assistindo hoje uma matéria com a ministra Damares. Essa questão da violência vai ser debatido nas igrejas, tanto católica como protestante, né? Assim, de forma mais efetiva. Nos ribeirinhos, em regiões mais remotas, né? A questão do estupro também. Vai ser muito interessante, muito interessante. Vai abrir o leque. Vai abrir o leque do debate. Legal, bacana. Claro que com aquele discernimento, né? Saber que o que pode ou não ser aplicado à Lei Maria da Penha. Qualquer coisinha também não, né? Uhum. Mas Observar o fato. os Tem que debates observar são sempre o fato bons, né? concreto. Sim, sim. Aquela situação que eu mencionei na aula anterior, eu achei muito assim oportuno a decisão da juíza de manter a liberdade, né, do rapaz. Uhum. Não era reincidente, aquela coisa toda. Achei interessante. Mas as opiniões de eu também iria primar pela liberdade dele. Embora se tratasse da violência, mas cada caso é um caso, né? O que eu acho que o juiz tem que olhar, né? Pelo Sim. menos o que eu imagino, é que o juiz ele tem uma responsabilidade muito grande Isso. quando ele vai proferir a sentença. No geral, todos têm sua responsabilidade, mas a responsabilidade dele, ele tem que se preocupar quando ele vai proferir a sentença, quais são as consequências e os efeitos dessa sentença, se ela vai atingir até mesmo a sociedade de uma forma negativa, né? Sim. Teve uma época aí que teve um negócio de aumento de ônibus, e aí teve uma decisão aqui do Tribunal de Justiça, que era para os ônibus aumentar de um valor absurdo. Cara, então, com causa, um monte de medida cautelar. Eu lembro que a decisão da juíza é absurda, e eles decidem sem pensar no resultado daquilo. O resultado não é só em razão do réu, né? Tem que pensar, e aí eu tenho que puxar um pouquinho lá, fazendo aqui uma simetria, pelo princípio da função social do contrato. Então, a sentença também tem uma função, né? Uma Claro, função claro. de repressão, uma função de reeducar, uma função de punir, mas ela tem que ser razoável e o juiz tem que estar atento a isso. Mas, infelizmente... Mas isso é o que diz a LINDB, né, professor? Isso. A recente alteração da LINDB justamente fala sobre isso. Fala sobre o resultado prático de uma decisão judicial, os efeitos que ela vai causar na sociedade. Uma recente alteração agora da LINDB, justamente nesse sentido. E é verdade. Isso aí o que a gente tem que olhar, é que o direito ele é composto não só do fato, mas de costumes, de princípios, atinge a questão social, qual vai ser o resultado dessa decisão desse juiz, né? Qual vai ser a consequência, né? Então, o juiz tem que estar muito atento. Infelizmente, a gente está passando por momentos difíceis, já vem falando assim há um bom tempo. As pessoas estão sentenciando de qualquer jeito, enfim, não estou muito preocupado com as coisas. E tem causa aí. Mas Isso é verdade. o juiz deveria, né, tomar o cuidado de avaliar com cautela, né, a ideia aí do resultado da sentença. Isso aí é extremamente importante, né? Porque sentenças, principalmente no campo trabalhista, quando é esse negócio de greve, às vezes vem uma liminar que permite só 10%, mas de operação da frota, mas esses 10% vai atingir a população, sabe? É um caos. Então, o juiz tem que ter a cautela, tem que ter serenidade. Está difícil, mas não vamos desanimar. Os novos colegas aí que serão magistrados, assim, eu espero que façam algo diferente, né? Essa é a minha... Fala, Alex, beleza? E o churrasco, vai rolar ou não vai? A Mara falou que vai bancar tudo, hein, Alex? Falou que vai abrir aquele cofre lá. Ô, Zé Carlos, não terceiriza não, tá? Isso aí é você com Sara. Não, a Sara que tem o cartão.
Não, a Sara falou assim, ah, vamos transferir para a Mara, que a Mara está com dinheiro aposentada, está tudo certo. A Sara disse que só serve ter o cartão. Ela está doida para botar a mão nesse cartão. Tá maluca essa aí, essa doida. A Sara já é maluca. Eu deixei um cartão na mão dela. Um cartão na mão de uma mulher já é problema, mas na mão dela deve ser pior ainda. Ah, tem graça não, tá? Tá. Bom, meus amigos. Aí para você. Vamos lá. Vamos começar a falar hoje sobre o Peraí, crime. responde para mim ali, por favor, quantas horas que vale aquela live? Pô, eu não sei, olha só, deixa eu falar uma parada aí. Cara, quem decide isso é a faculdade, vocês têm que ver lá com o setor lá. Eu mandei um e-mail lá da Raviane, sei lá, quando eu postei lá as resenhas, tem um e-mail dela lá. Pois é, porque eu preenchi, fiz o relatório, tudo direitinho. Tem que mandar para ela. Será que ela preenche essa parte? Provavelmente, né? Cara, eu não sei. Meu papel aí... Boa noite, mestre. Tudo tranquilo? Palmeirenses. Então, respondendo a pergunta que a Mara fez aí, eu estive lá na faculdade semana passada e a Ravina informou para mim que a galera precisa preencher o formulário, digitar, né? Digitar e mandar para ela em formato PDF por e-mail. Ah, então, viu? Entendeu? Eu já botei lá no Class. Presta atenção. Eu quero saber quantas horas vale a live. Atenção. Lá no Class, quando eu postei, eu botei o e-mail dela. Preenche aquela resenha, manda em PDF para ela e ela deve dar um retorno para vocês aí, de quantas horas vai valer. Porque meu papel aqui é só dar aula. Eu já fiz tudo, só falta esse campo, que eu não sabia quantas horas é. Mas nada impede que eu possa fazer a parte administrativa. É só me pagar mais, eu faço, não tem problema não. A princípio, pelo que consta, está 2 horas cada tema. Eu acho que Na folha mostra 2 horas. Exatamente, 2 horas que está lá escrito. Nada que 10 mil, 15 mil faça eu fazer esse trabalho. Você está falando, vale 2 horas? 2 horas cada live? Isso, 2 horas. Mas o professor Brito pode dar 6 horas, na bondade dele. Mas não sou eu, pô. Só para entregar, professor. Eu não tenho nem acesso. Eu estou vivendo muitas horas. É Jesus na minha vida. Meu amigo, aqui eu sou só peão. Eu chego aqui, falo, tem que falar e vou embora. Eu sou o menos importante dessa história. O mais importante é eles vão ajudar vocês. Vamos lá? Podemos começar? Senhor. Alex, prepara aquele churrasco lá, hein, Alex? Tem um lugar de maneira aí para fazer um churrascão lá. Só marcar, professor. Ó, aproveitar aí que vai a Mara, a Sara, tudo vai receber 13º agora, aí já emenda e já elas pagam. Engraçadinho. Agora, o quantitativo de vacinados já aumentou, né, professor? Já está vacinado e o álcool corta, não tem problema não. Eu não bebo Isso é álcool. verdade. Não bebe álcool não, mano? Claro que não. Mas leva máscara, cobertor, capacete, faz tudo. Pô. Sem Olha graça. só. Eu tomei a primeira dose da vacina, vou tomar a segunda. O idoso não toma primeiro, não? Chegou a idade, mano. Eu não ligo não, bobão. Só não envelhece quem mora. Quem morre. Eu não estou a fim de morrer. Nem eu. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero conversar com vocês, começarem a conversar com vocês aí a questão da lei de abuso de autoridade. Ok? Abuso de autoridade. Lei 13.869 de 2019. Bom, já existia lá uma lei de abuso de autoridade de 1965, né? Acho que era 4.900 e alguma coisa, 4.800 e alguma coisa, sei lá. Uma lei maluca lá que tinha lá. De 1965, aí a Constituição veio, enfim, ficava aquela confusão toda e agora fizeram uma lei aqui que a gente vai discutir. Eu preciso fazer algumas observações, algumas interpretações, alguns comentários da parte geral, né, para a gente depois ingressar em cada tipo específico lá da lei, tá?
Então, tudo que a gente vai conversar agora, se não terminar hoje, vai terminar na próxima aula, vai valer para todos os tipos penais. Um pouco para a gente, pouco importa. Depois, quando a gente for entrar em cada tipo penal, a gente vai avaliar as peculiaridades. É como se a gente estivesse estudando a parte geral do Código Penal e a parte especial do Código Penal. É mais ou menos assim que vai funcionar aqui. Tá? Bom, quando essa lei entrou em vigor, quando estava para entrar, né, no nosso mundo, as associações do Ministério Público, magistratura, outras instituições aí berraram, entraram com ações, tentaram fazer de tudo para que isso não funcionasse. Né? E, na realidade, eu acho que ela veio numa boa hora. Veio numa boa hora e é bastante interessante. Acho até que ela foi tímida. Eu vejo que, novamente, né, o legislador dá com uma mão e tira com a outra, conforme a gente vai ver aqui. Tá? Então, veja bem. Fala assim o artigo 1º da lei. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Logo de cara, a gente consegue perceber que a lei fala, né, de agente cometido por agente público. E aí, o agente público aqui, tem alguém com barulho aí embaixo aí. Fala aí, Eduardo. Quando se fala aqui, né, por agente público, o próprio o direito administrativo, lá, como vocês já são especialistas, mostra para a gente lá o que é um campo muito amplo, essa definição de agente público, né, podendo ser até cargo comissionado, enfim, um monte de coisa. Significa dizer que um sujeito que ele não foi concursado, mas que ele está exercendo uma atividade pública, que esta atividade pública que ele está exercendo, né, lhe foi dado poder para exercê-la e poder, né, não só para exercê-la no sentido de estar presente, mas de executar. E isso é necessário que fique bem claro, porque se o sujeito que for funcionário público, mas ele não tiver o poder, por exemplo, para exercer uma atividade, e ele impede o exercício dessa atividade, não fica configurado o crime de abuso de autoridade, tá? E por que isso, gente? Porque a gente está falando aqui, na realidade, quando ele fala, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, tá? No exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-lo, abuse do poder que ele tenha sido atribuído. Então, primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, sujeito para praticar o crime, ele tem que ser um agente público, pode ser concursado ou não, vai depender do momento, o direito administrativo mostra para a gente, mas ele precisa ter sido empossado no sentido de ter recebido poder do Estado para exercer uma atividade. E esta atividade que ele está exercendo, se ele ultrapassar seus limites, a razoabilidade, ele pode cair lá no crime de abuso de autoridade, tá? Uma outra coisa que a gente vai observar, tá? É que o parágrafo 1º fala assim, ó, as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda mero capricho ou satisfação pessoal. Então, veja bem, do crime de abuso de autoridade existe só a modalidade dolosa. Então, aqui nessa lei,
nós temos o dolo geral, que é aquele dolo que a gente estudou lá, quando estudou teoria do crime, tá? Que é o sujeito que pratica a conduta desde o início, sabendo que tem uma ilicitude já na sua conduta e que quer um resultado final, tá? Porém, não é somente o dolo geral que tem que estar presente nessa conduta. Vai ter que estar presente o dolo específico, tá? E que dolo específico é esse? O dolo específico que a gente fala aqui é o dolo específico da finalidade daquela conduta. Então, o parágrafo primeiro traz 5 possibilidades de dolo específico da conduta. Qual é? Parágrafo primeiro. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem. 1. Beneficiar a si mesmo. 2, ou a terceiro. 3, ou ainda por mero capricho. 4, ou satisfação pessoal. 5. Então, existe o dolo genérico lá, que a gente já estudou, mas existe um dolo específico para uma finalidade, ok? Então, dentro do contexto, quando ocorreu o fato, vai ter que ser analisado, tá? Se essa conduta dolosa tem uma finalidade descrita no parágrafo primeiro, para que fique caracterizado crime de abuso de autoridade, tá? Aqui, gente, o parágrafo 2º deste artigo, que fala divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, não configura abuso de autoridade. Aqui eu falo que o legislador deu com uma mão e tirou com a outra. Só que o parágrafo 2º, se você perceber, está direcionado para os magistrados. Porque quem decide é o magistrado. Quem vai valorar é o magistrado. O MP não vai valorar. O MP não decide. Ele opina no máximo. Acusa e opina. Mas não é ele que decide. Então, o parágrafo 2º aqui está mais direcionado para o magistrado. E quando eu falo magistrado, pode ser magistrado de primeira instância, pode ser um desembargador e pode ser um ministro, porque são magistrados. Tá? E eles decidem e eles vão ter que valorar alguma coisa lá, que é a prova. Então, esse parágrafo 2º, a gente ainda vai ter com mais calma lá na frente, que o juiz ele pode responder, né, pelo crime com base nesse parágrafo 1º. Porém, ele tem um grande argumento, né, que é o chamado princípio do livre convencimento, e ele provavelmente, se estivesse sendo acusado, né, da prática do crime de abuso de autoridade na hora de decidir, tal como por satisfação pessoal, ele olha e fala, esse maluco está com a camisa do Flamengo, vou reprovar esse miserável, vou condenar esse miserável. E aí uma satisfação pessoal dele, porque o cara é flamenguista, né, dentro do contexto, né, probatório, a gente tem o princípio do livre convencimento da íntima convicção. Então, provavelmente, esse juiz vai ser muito esperto, vai condenar o sujeito dentro da valoração das provas, e quando isso for para uma segunda instância, que a parte interessada vai recorrer, ele vai argumentar que ele decidiu segundo seu livre convencimento, e, portanto, ele não estaria praticando esse crime. O que caracteriza para um juiz ser condenado nesse parágrafo 2º é quando fica demonstrado muito claramente que ele saiu da sua imparcialidade e ingressou na parcialidade. E isso tem que ficar claro na sentença, tá? Porque, fora isso, a gente tem, em razão desse princípio do livre convencimento, o juiz pode muito bem, pelo seu livre convencimento, e aí esse livre convencimento, já falei isso, é balizado no fato principal, nas provas produzidas pelas partes e pelo direito, ele pode sim, de má fé, né, com vontade de prejudicar lá o flamenguista,
condenar o cara, mas se por um acaso ele for processado, ele tem um grande álibi aqui, né? Que é ele valorou as provas e, segundo seu livre convencimento, balizado nas provas, ele condenou o cara. E o tribunal pode refazer essa sentença, né? E, nesse caso, ele está amparado pelo princípio da falibilidade humana. Se eu sou o advogado dele, é muito tranquilo defender um magistrado nessas situações, né? É possível que o ser humano falhe. Então, se ele errou, ele não errou por dolo, né? Ele errou nem por culpa, né? Por má interpretação dele, que é o que a lei fala, segundo o seu entendimento. Então, como o direito não é uma ciência exata, é muito possível que isso aconteça. Nesse caso, dificilmente a gente vai ter uma condenação de um magistrado baseado aqui, é porque o parágrafo 2º dá esse gancho para ele sair. Agora, todas as demais autoridades, né, podem e provavelmente vai responder por esse crime. E aí, adiantando ainda nesse caminhar aqui, algumas questões que o artigo 1º fala, que ele fala aqui, ó, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la. Então, pergunta que se faz o funcionário público. Então, exemplo, eu até postei lá no Class lá um RESP lá sobre esse caso venéreo, né, como diz Paulinho Gogó. Esse caso real, ou seja, um funcionário público que não está no exercício da sua atividade naquele momento, uma autoridade, por exemplo, tal como um delegado de polícia, ele pode praticar o crime de abuso de autoridade? Gente, é passivo na doutrina e na jurisprudência que pode. Então, lá no resto que eu postei lá, o exemplo foi o seguinte: o cara era delegado de polícia federal, ele entrou na agência do banco e ele furou a fila, tá? Foi logo direto no caixa. As pessoas chamaram, um lá berrou mais alto, né? Entrou na discussão com ele e ele se identificou como delegado e que ele iria passar à frente porque ele era uma autoridade. E aí deu voz de prisão para o cidadão lá de bem lá que estava na fila lá. Nesse caso, não foi sob a égide dessa lei, foi da anterior, mas traz para cá que vai funcionar. E aí levou o cara para a delegacia, prendeu o cara, levou o cara para a delegacia, né? É um boçal para fazer isso, levou o cara para a delegacia e o cara teve que pagar a fiança. Obviamente, o cara depois entrou com o processo, e aí, só que o cara processou o Estado, você vai ler lá, eu processaria o delegado também, e ganhou a ação dizendo que o Estado sendo condenado, né, por um erro de um agente público dele que praticou o crime de abuso de autoridade, já que naquele momento ali, né, mesmo ele não estando no exercício da sua atividade profissional, ele fez uso da sua autoridade, extrapolando a razoabilidade, aquilo que a lei permite que seja feito. Então, igual a ele, tem outros exemplos. Um outro exemplo que a gente vê assim, na doutrina também, que o pessoal fala que é bastante fácil de você verificar, imagina um magistrado ou um membro do Ministério Público compra uma passagem para viajar, porque quer ir para o Nordeste, né? Aí está lá, de boa. Quando ele chega lá no check-in dele lá, ele fala assim, olha só, chama o gerente aqui, porque eu sou juiz de direito, sou do Poder Judiciário, ok? Sou autoridade. Aí chama o gerente lá, o cara chega com toda boa vontade, ele chega e fala para o cara, ó, a minha classe é econômica que eu comprei, mas eu quero um upgrade aqui, quero que você me coloque lá na classe especial, ok? E eu não vou pagar por isso não, porque eu sou juiz, sou membro do Ministério Público. E aí o cara fala que não é possível, não tem nenhuma condição de fazer isso, porque tem que ser pago. E aí, nesse exato momento, ele vai dar voz de prisão para o cara. É possível que eles, ali, nesse exato momento, é um outro exemplo, que ele vai responder aqui pelo crime de abuso de autoridade. Ok? Então, nem necessariamente não precisa estar na
na condição, né, do exercício da sua atividade. Um outro detalhe, se a gente for reparar, esse artigo 1º, ele já deixa claro para a gente que o crime de abuso de autoridade é um crime próprio, só pode ser praticado se o sujeito for funcionário público, por uma autoridade, e essa autoridade é uma autoridade específica para o ato. No caso aqui do delegado, o delegado, por exemplo, fala: Sara, pagou a internet, Sara? Chegou tarde hoje, está cheio de gato aí. Como o cara é delegado de polícia, quando ele deu voz de prisão, nesse caso aqui, o dolo específico dele e a elementar do tipo subjetivo lá, do artigo 30, que a gente tem lá do Código Penal, acarreta, né, a necessidade da existência dele ali. Por isso que ele foi preso. Por isso que ele foi condenado posteriormente, porque ele exerceu o poder que ele tem investido, né, pelo Estado, como autoridade, delegado de polícia, e ele deu voz de prisão em flagrante para o sujeito. Ele pode fazer isso. Se fosse, por exemplo, um fiscal do ICMS e tal, não ficaria configurado o crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque o fiscal não tem poder para dar voz de prisão naquelas condições ali. Em flagrante, só o delegado. Na condição de funcionário público, se fosse na condição de pessoa, né, individual, qualquer um de nós podemos dar voz de prisão em flagrante, né? Então, veja bem, há uma elementar subjetiva do tipo também que, além do sujeito ser uma autoridade, ele tem que ter poder para exercer aquela autoridade com aquela finalidade, que é o que determina o parágrafo 1º. Uma finalidade específica. Qual é a minha finalidade específica? Eu sou delegado de polícia, de investigar, e tenho o poder de determinar uma prisão em flagrante, por exemplo. Então, aí o delegado fez isso, ele usou da autoridade dele, não estava trabalhando, e a autoridade dele é compatível com o ato que ele praticou. Qual o ato que ele praticou? O senhor está preso por desacato. Se eu sou delegado de polícia, o senhor está me desacatando. Eu furei a fila mesmo porque eu sou autoridade. Pronto. Eu tenho poder para determinar a prisão, uma prisão ilegal, por isso que ele foi condenado. Se é um fiscal, se é um agente de trânsito e por aí vai, esses caras não têm competência, não têm legitimidade para dar voz de prisão em flagrante ali, porque ainda mais ali que não teria o crime. Então, vai ter que olhar no caso concreto, o promotor de justiça, ou você, se for ação penal subsidiária, vai ter que se preocupar com o dolo genérico, que é aquele que a gente já estudou, mas também com o dolo específico da finalidade desse abuso de autoridade, tá? Então, isso vai funcionar para todos os tipos penais que existem ali, tá? Um outro detalhe que a gente vai observar aqui é a possibilidade, né? A possibilidade do concurso de pessoas, tá? É possível que eu tenha o concurso de pessoas numa modalidade do abuso de autoridade. Então, veja bem, pode ser que um particular responda pelo crime de abuso de autoridade se ele estiver no concurso de pessoas com um agente, né, que esteja praticando esse crime de abuso de autoridade, né? E aí a gente vai ter que lembrar só uma coisa: é possível que isso aconteça por força do artigo 30, né, lá do Código Penal, né, aonde a gente tem a comunicação da elementar subjetiva. Porém, para existir isso, a gente também tem que levar em consideração, né,
alguns outros requisitos. E que requisitos são esses? São os requisitos que a gente estudou no que diz respeito ao concurso de pessoas. Vocês lembram quando a gente estudou o concurso de pessoas, que a gente tinha lá os requisitos especiais, que era o nexo de causalidade, o liame subjetivo, ou seja, significa dizer que o sujeito, né, particular que vai estar no concurso, né, da prática de um crime de abuso de autoridade com um agente público, ele tem que ter ciência que o cara é agente público, ok? E ele tem que ter ciência que vai praticar alguma coisa ali. Mas a essência disso é a ideia dele saber, né, que o sujeito é funcionário público. Porque se ele não sabe que o cara é funcionário público, não há o liame subjetivo entre o aceitar deles com dolo, conhecimento e consciência de que o cara é funcionário público e está agindo de forma errada, né? Então, nesse caso, para existir esse concurso aí, a gente vai precisar dos liames subjetivos, que é a mesma coisa, né, dos crimes que a gente tem lá na organização criminosa, que era a antiga quadrilha e bando, né? Que a gente tinha a relação de causalidade, mas a gente tinha principalmente, isso funciona até hoje, em qualquer tipo de concurso de pessoas, o liame subjetivo, né? Então, por isso que, às vezes, quando você tem vários processos, tem um processo com vários réus, e você questiona, você procura desvincular o seu cliente, né, dos demais. E aí, o que você está buscando ali? É quebrar o liame subjetivo. Que liame subjetivo? Que liga um ao outro. Nesse caso aqui, eu quero quebrar o liame subjetivo do particular para com o público, para tentar desvincular o meu cliente aqui, né? Isso eu vou ter que trabalhar com esses requisitos que a gente estudou lá. Então, tudo isso aqui que a gente está falando é possível que ocorra dentro desse sistema em que a lei fala para a gente da possibilidade do concurso de pessoas. Lembrem-se, agora eu estou falando eu estou dentro da lei, mas eu estou mencionando que isso é possível por força da elementar subjetiva do tipo e que está previsto lá no artigo 30 do Código Penal, que a gente já estudou lá atrás. Por isso, você tem algum exemplo na cabeça assim que possa ilustrar essa situação do particular ser enquadrado nessa lei? O caso do delegado de polícia, que o colega dele é particular, não é funcionário público, e nesse exemplo do banco aí, ele sabe que o cara é funcionário público, ele está ali com ele e ainda bota a pilha no cara ainda. É isso mesmo, tem que prender mesmo, você está desrespeitando a ele. Os dois estão no concurso, entendeu? Pegou a ideia? No exemplo que eu dei anterior? O delegado de polícia entrou lá, só que ele está acompanhado com a pessoa do particular. Ok? Então, ele chega lá, fura a fila, o colega dele sabe que ele é uma autoridade, sabe que ele é um delegado de polícia, e aí vem o sujeito e reclama porque houve o fura-fila. O delegado vai bater boca com ele e esse sujeito que está com o delegado também interfere nisso. Ele vai ser comunicado. Os dois vão ser presos por abuso de autoridade, ou vão ser processados pelo abuso de autoridade. Oi? No caso de não ser uma autoridade policial, por exemplo, qualquer uma chefia, um serviço público, seja direta ou indireta, desde que tenha algum tipo de poder, por exemplo, de lida com verba, pode usar um funcionário contratado
para ajudá-lo a fazer um desvio de verba. Obrigar o cara, a forçar o cara pela sua autoridade, até... Se ele obrigar o cara, aí o cara tem uma tese defensiva para sair. Aí tá certo, não vai ser concurso, né? Aí o cara pode, no primeiro momento, vai ser um concurso, mas o outro sujeito vai conseguir resolver a vida dele, né? Sim. Concordo, porque ele vai ter. Teria concurso de pessoas se houvesse o dolo, né? E se ele soubesse que está... O dolo vai existir, só que o dolo está minimizado, contaminado, porque ele foi obrigado a fazer. Mas se ele não fosse obrigado, fosse apenas um partícipe, seria só um concurso de pessoas. Para existir esse particular ou este outro funcionário público, né, em conluio com o outro, concurso com o outro, ele tem que saber que o cara é funcionário público e que o cara está fazendo merda. Já viu aquela história que tem gente que quer fazer cortesia com o chapéu dos outros, quer tirar onda com a vida dos outros? É o cara que está ali, é o papagaio de pirata, que está ali do lado do delegado ali, o delegado um ignorante animal. Eu vou entrar na fila, eu sou delegado, o cara da fila reclamou, os dois estão batendo boca, e esse terceiro amigo do delegado entra no bolo também e fala: não, você tem que ser preso, me prende ele mesmo. Você é muito abusado, não sei o que, não sei o que lá. Os dois vão praticar o crime de abuso de autoridade, porque a elementar vai se comunicar lá. Entendeu? E isso tá voltado lá no artigo 30 do Código Penal. Eu entendi, professor. Obrigado aí pelo exemplo aqui. O mouse aqui deu ruim aqui. Estou tentando arrumar pilha aqui para o mouse. Mas é possível que você vai ter isso aí. Os exemplos são diversos. Agora, o que eu chamo a atenção aqui foi o que eu falei anterior. Eu estou dando exemplo de um delegado de polícia que ele tem poder para dar voz de prisão em flagrante. Foi o que ele fez. É óbvio, por isso que ele respondeu o processo o crime de abuso de autoridade, porque ele extrapolou, né, o poder que o Estado investiu ele, né, de determinar a prisão em flagrante. Por exemplo, o sujeito lá não praticou crime nenhum. Se fosse um outro agente público que não tem poder para determinar a prisão em flagrante no exercício da sua profissão, por exemplo, né, um engenheiro, por exemplo, um médico, por exemplo, que quisesse fazer essa graça, ele não responderia pelo crime de abuso de autoridade. Ele pode responder por qualquer outro crime lá no Código Penal, tá? E aí teria que verificar lá qual seria o crime que ele iria praticar. Mas como ele não tem e não é investido de poder para determinar essa prisão, automaticamente ele não vai responder por abuso de autoridade. Ele pode responder por outra coisa qualquer. Tá? Seria o uso arbitrário das próprias razões? Pode ser. Aí o promotor, quando bater lá, o delegado vai verificar lá qual vai ser o crime, né, que o sujeito vai praticar. Tem uma série de coisas. Tudo vai depender propriamente, né, do fato. Mas o que eu mais estou chamando a atenção de vocês para essas coisas é que isso independe do tipo penal. A gente não está nem estudando o tipo penal da gente, que vai começar lá no artigo 9º. A gente está no artigo 1º ainda. Isso é um preparatório para depois a gente discutir as questões dos tipos penais que tem lá. Né? A gente ainda vai passar por muita coisa aqui ainda. Tá? Então, gravem isso, porque o dolo aqui ele é específico em razão de uma finalidade. Além desse dolo ser específico, há necessidade dessa finalidade, né? O sujeito que está respondendo a um processo desse tipo, quando ele praticou o crime de abuso de autoridade, esse crime de abuso de autoridade era da alçada da função que ele exerce, porque se não for da alçada da função que ele exerce, ele praticou qualquer outra coisa. E aí não ficaria nessa lei aqui. Tá? Então,
o artigo 1º aqui que a gente está falando, ele tem todas essas nuances aqui que eu estou mencionando para vocês, tá? É possível que a gente se depare com esses problemas que vão acontecer. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, é o seguinte, tá? Isso é uma lei nova, 2019, tá? E ainda, por incrível que pareça, né, a gente tem pouca coisa. Eu acho que tem pouquíssimos julgados, e eu já vou dizer por quê, com base nessa lei ainda, né? Até por causa do corporativismo que existe. Então, é uma lei que vai ser muito debatida, tudo isso que a gente está discutindo aqui provavelmente vai ser uma série de discussões jurídicas de ver como que o tribunal vai se posicionar nessa lei. Mas é o que a gente tem para agora. Fala aí, Thiago. Manda aí, fala aí. Escreve aí, pode escrever. Ô, Leandro, mas é mesmo, sempre tem um flamenguista. Para fazer merda, sempre tem um flamenguista. Isso aí foi hoje perguntado sobre isso, né? Cara, a gente vai ver que é possível, né, responder. É a discussão do dolo específico, né? Eu não sei isso ainda, eu ainda não formei essa ideia, não. Hoje de manhã eu até conversei com o pessoal e até falei que acho que caberia o abuso de autoridade aí. Tiago, que o sujeito foi preso, né? Ele foi preso dentro de uma condição legal, do que você está falando aí, por autoridades legais. O ato do sujeito expor o outro, o policial bater foto do cara, filmar, ver o cara com um tiro na perna e tal, filmar e postar isso na internet, eu acho que ele pode, de repente, responder a um outro crime voltado lá para os crimes, né, de informática e vai, provavelmente, deixar aberto o campo administrativo para responder administrativamente perante seu órgão e também deixa aberto no campo civil para uma responsabilidade civil, porque ele está expondo, está ferindo a dignidade daquela pessoa que está ali. Agora, crime de abuso de autoridade, hoje de manhã eu até comentei com o pessoal, falei assim, eu acho que de repente é possível. A gente estava conversando sobre isso, mas hoje à tarde eu estava estudando, estava lendo, e eu estava pensando sobre isso, né? E parece que não é um abuso de autoridade, sabe? Me parece que não é um abuso de autoridade, não. Parece que isso aí está lá no campo civil, está mais no campo civil. Ele vai até responder administrativamente, né? Se a parte interessada quiser, ele vai responder administrativamente, que isso não é uma conduta do policial em ficar colocando foto da vítima lá. Acho que seja vagabundo, seja lá o que for. Isso aí não é um papel. Eu acho que ele abre um espaço possível, entendeu? Mas é o que eu falei, é uma lei nova. Eu particularmente, eu não formei minha convicção para isso, entendeu? Por mais que a gente vê o abuso, mas esse abuso aí, né? Eu acho que está muito suave, né? A não ser que a gente falasse, por exemplo, no artigo 1º, Tiago, esta lei define nos crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe é atribuído. As condutas descritas, parágrafo 1º, tá? As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar o outro. Aí ele poderia entrar aí, né? Aí, Tiago, ele poderia estar com o abuso porque ele está prejudicando um outro. Que outro? O sujeito que está caído lá no chão lá e que levou o tiro, né? É possível, né? E tem mais,
praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo. Ele pode também estar fazendo isso nas duas modalidades. Para prejudicar o cara, né, e jogar o cara na maldade lá na sociedade, e para se promover, né? Amanhã ou depois ser chamado para dar entrevista, daqui a pouco está se enfiando num cargo político, por aí vai. É possível, né, Tiago? Eu acho que é. Tá vendo? Depende São muito do caso reflexões. concreto. Depende muito do caso concreto. Esse parágrafo primeiro aí deixa muito em aberto você interpretar o que seria a satisfação pessoal, o que seria realmente o prejuízo do cara. Mas né? só o fato de você colocar uma foto do cara que não é permitido para isso, porque você está invadindo a privacidade do sujeito ali, porque é uma invasão de privacidade, o papel da polícia não é esse. Eu acho que é possível a gente discutir, tá? É possível, sim. Mas se já saiu na reportagem de TV, já saiu tudo, entendeu? Por isso que eu estou dizendo que tem que analisar o caso concreto. Já está na TV, já saiu, aí o cara publicou também. Qual é o mal? Qual é o prejuízo que o réu sofreu? É uma coisa que tem que ser analisada, entendeu? Por isso que eu digo que é muito aberto. O réu não, no caso... O prejuízo é total, cara. O prejuízo é total. O cara está sendo exposto numa qualidade que denigre a imagem dele, pô. Aqui, ó. Se é de conhecimento público, eu não vejo esse prejuízo, não. Se é de conhecimento público, já está noticiado, foi preso. Eu não consigo interpretar dessa forma, não. Mas se ele foi noticiado, é porque alguém deu essa informação. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um caso interessante aqui na divisão de homicídios, que quem deu essa informação foi um policial lá de dentro. Então, o meu cliente estava numa situação que ele presenciou o homicídio e ele foi chamado depois na delegacia. Aí o negócio desenrolou lá e tal. Cara, no dia seguinte, saiu o nome do meu cliente como se o meu cliente tivesse, ele é motorista de Uber, esse rapaz, como se ele fosse motorista específico de um miliciano aí, extremamente perigoso. Cara, quem deu essa informação para a imprensa não foi a imprensa que descobriu, foi alguém lá de dentro. Isso trouxe prejuízo para ele, porque queimou ele perante a sociedade. É óbvio que isso acontece. Quem deu essa informação, e pior, Márcio, o policial, eu ainda falei, nossa, que segurança que tem aqui dentro dessa delegacia. Sacaneei, né? Perguntando, né? Eu gosto de brincar, de debochar mesmo, eu gosto. Que segurança que tem aqui, né? Aqui dentro, né? As pessoas conseguem ter informação mais do que o advogado. Eu que sou advogado, vocês não querem deixar eu ter acesso. Mas o jornal já publicou, né? Aí ela mesma, a policial lá, amiga da Sara lá, falou assim, aqui tem uns policiais malucos que dão informação. Se eu fosse o senhor, eu processava o jornal. Eu vou processar todo mundo. Eu vou querer saber quem foi o policial que deu isso. Atirou na mesma moeda, ué. Oi? Respondeu na mesma moeda. Se eu for irônico, eles foram irônicos. Pois mas aí eu respondo mais irônico ainda, que eu gosto de brincar, né? Eu quero processar vocês também, porque isso aqui não saiu do além, né? Professor. É igual você chegar e você ver assim, ó, o Jornal Nacional teve exclusividade ou acesso a inquérito policial. Que porra é essa? Que negócio é esse? O cara chegar lá dentro porque tem dinheiro, tem sacanagem ali dentro. É só por isso. Porque professor, quando vai lá, você tem dificuldade. É descarado que a Polícia Federal, né, professor? Vê que quando sai com mandado de prisão, a reportagem vai atrás já está nesse dois toques. Com eles é descarado. 5 horas da manhã, o repórter já está pronto já para sair com eles. Né? Isso aí, a federal é descarado, que eles já saem junto. Jornalismo investigativo, professor. Eu sei disso, Márcio. Eu vou acreditar no Papai Noel. É amigo da Sara esse pessoal. Deixa eu ver só aqui. Meu Deus, mas já tá sobrando até para mim agora. Eu tô aqui quietinha. Érica, processa o cara lá também. Você não é teu colega ele? Processa ele. O negócio é processar, gente. Então, professor, isso que eu queria saber se eu poderia processar, porque
Não saiu o meu nome todo, mas falou assim: policial feminina estava indo para o serviço, foi roubada, levaram a farda, levaram a arma, ela trabalha no recreio, tipo, deu todas as informações. Até o bandido agora sabe quem eu sou. Pois é. E quem deu essa informação? O policial civil que estava na delegacia, porque eu só fui lá às 5 e pouca da manhã. Eu fui roubada 4 e pouca. Aí, quando deu 6 horas, já me mandaram a matéria para mim. Eu falei, gente, quem falou isso? Você vê. Agora, se você me chamasse para ir na delegacia, eu ia ter que ficar brigando lá para ter acesso ao inquérito. E eles têm acesso. Sai fora. E outra coisa que aconteceu. Levaram o meu carro com tudo, né? Com arma, farda, tudo. E os meus documentos que estavam dentro da minha farda, dentro da bolsa, apareceu dentro do carro. Então, nem o bandido que me assaltou mesmo, não foram eles que levaram a minha farda e minha arma que estava na mala do carro. Entendeu? Quem levou, aí, nem isso eles fazem um trabalho de procurar saber quem levou minha... Porque um morador achou o meu carro, ligou para a seguradora. Tipo, ou foi o morador ou foi o cara da seguradora que levou, porque os bandidos mesmo, quando o carro bloqueou, eles correram, só levaram o que estava dentro do carro. Não deu tempo deles tirarem meus documentos e deixarem dentro do meu carro. Muito provavelmente foi o pessoal da seguradora que é fechado com o pessoal lá, a gente sabe disso, né? Por isso que eu não deixo botar rastreador no meu carro, tá, gente? O meu não tinha rastreador, não, só bloqueador. Ele bloqueou, aí alguém que ouviu ele falando, né, que estava sendo roubado da cartista, ligou para a seguradora. Porque se roubar, leva e não quero ele de volta, não, porque vai voltar todo esmiralhado, todo acabado. E o meu apareceu, não tinha nem um arranhãozinho, porque eu consegui ligar para bloquear, tipo, 4h20 eu fui roubada, 6 horas meu carro já estava comigo. A minha preocupação disso é que, por exemplo, foi por quê? Mas esses maluquinhos pegam os carros e ficam estourando o carro todo dia. Isso. A sorte é que bloqueou antes deles, eles estavam fugindo. Aí bloqueou antes de chegar na favela, senão nunca mais vai encontrar o carro. Então, você ter carrinho velho, professor. Carrinho velho, bicicleta. Mas rouba assim mesmo, mas é bom que dá para comprar outro, né? Depois. No concurso de pessoas, vai observar o artigo 30 do CP, tá? Precisando ter os seguintes elementos, tá, gente? Precisam ter os seguintes elementos. A pluralidade, né? De comportamentos e agentes, tem que ser mais de um, né? Nexo, letra B, nexo causal, a gente estudou isso. Letra C, eu estou fazendo uma revisão aqui, ó. O vínculo, isso aqui que é o X da questão. Se você conseguir quebrar o vínculo, né, do elemento subjetivo, que elemento subjetivo é esse, gente? É aquele cara que é o que o cara sabe que o outro colega dele é delegado de polícia, entendeu? Ele tem que falar, eu não sabia que esse cara era delegado, não, para mim ele estava zoando. Aí vai se tornar até crime impossível essa porra. Para a comparsa dele, tá? Porque o elemento subjetivo é exatamente isso. O que é o elemento subjetivo na organização criminosa? É que todos sabem que vão praticar crimes e dentro de um conjunto com pessoas. Esse é o elemento subjetivo, tá? E identidade do ilícito penal. Esses aqui são os elementos necessários para que ocorra o concurso de pessoas entre um funcionário público, uma autoridade, né, e um particular. Precisamos ter isso aqui. O que mais vai separar o grande elemento da tese da defesa é quebrar o liame subjetivo. Quebrar o liame subjetivo
provar que o particular não sabia que o sujeito era uma autoridade e provar que o particular jamais imaginaria que ele estaria praticando um crime de abuso de autoridade. Se você conseguir provar isso, não é muito difícil, tá? Porque também aí tem os critérios objetivos na dinâmica dos fatos, não é só nas provas, porque está no psique, os dois poderiam estar sabendo, e aí agora ele vem em mente dizendo que não sabia, papapá. O conjunto probatório, inclusive do fato em si, o juiz vai levar em consideração e vai identificar se o comparsa, que é particular, está mentindo ou não, é óbvio, né? Não é só ele negar também. Então tem tudo questão aqui de prova, não tem jeito, tá? Como no direito é prova, não tem outra historinha, né? Então o artigo 1º, veja que é quase uma aula inteira só falando disso. Veja que o artigo 1º, ele traz bastante informação para a gente, né? E precisa ser analisado isso com calma, porque quando você pegar o artigo 9º, o artigo 10º, e por aí vai, que são os tipos penais, você vai ter que avaliar tudo isso que a gente está conversando aqui. O artigo 2º fala lá, ó, do sujeito do crime, né? Sujeito do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, ou fundamental, ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, Estado, município, Distrito Federal, território. Aí vem lá uma relação de servidores públicos, militares, membros do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, Ministério Público, por aí vai. Gente, em razão da possibilidade de termos o concurso de pessoas, esse rol aqui ele não é taxativo, ele é um rol exemplificativo, ok? Então, por isso que eu posso ter um particular respondendo como sujeito ativo da prática do crime. Então, esse rol que nós temos aqui é um rol exemplificativo e não taxativo, tá bom? O artigo 2 vai tratar do sujeito que a gente já viu lá atrás, sujeito passivo, sujeito ativo. E a gente vai verificar que mais à frente a lei menciona para a gente que vai ser aplicado o Código de Processo Penal. Aí agora que o artigo 3º fala da ação penal, né? Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Então, gente, todos os crimes desta lei é ação penal pública incondicionada, valendo as mesmas regras lá do Código de Processo Penal. O Ministério Público, se não intentar a ação dentro do prazo legal, a parte pode promover ação subsidiária, né? Então, é a mesma coisa, sem nenhum problema aqui. A minha crítica nesta lei é que, novamente, o legislador deu com uma mão e tirou com a outra, porque a gente sabe que existe o corporativismo. Então, você já imaginou um promotor de justiça praticando um crime de abuso de autoridade e a parte vai e faz uma notícia-crime ao membro do Ministério Público lá, no outro promotor de justiça? Será que esse outro promotor de justiça vai denunciar o colega dele? No país que a gente vive? Lá na França, né? Com certeza ele não ia fazer isso, porque lá na França está cheio de corrupto, não faz. Aqui no Brasil, né? Então, será que ele vai fazer isso? É muito complicado. E o pior, porque quando a vítima, né, que sofreu o abuso de autoridade, ele procura o Ministério Público, noticia o fato. Se o Ministério Público não se manifestar, né, ele pode entrar com ação penal privada subsidiária. Mas se o Ministério Público se manifestar com a alegação requerendo o arquivamento, hoje ainda não está, né, operacionalizando o juiz das garantias, poderia ser encaminhado
para o Procurador-Geral ou para o órgão superior do Ministério Público para eles decidirem se é caso de arquivamento ou não. Mas aí não haveria suspeição, professor, do Ministério Público, uma vez que um membro do MP vai estar como réu nesse processo? Não, tem não. Bom, eu acho que até tem no fundo, mas a lei determina que não, né? Porque oferece a competência para o Ministério Público oferecer, entendeu? Não sei não. Casa pensa isso aí. Não vai ter isso, aí como colocou aqui subdividido, na verdade não é subdividido. O Ministério Público ele tem o princípio da independência funcional do membro do Ministério Público, ok? Então eu posso propor essa ação contra o outro promotor. O que eu acho que isso vai ser difícil, né, Márcio? Eu acho muito difícil. Até mesmo o próprio magistrado, né? Será que ele vai processar? Imagine que eu sou promotor de justiça da vara aqui de Campo Grande, o juiz faz uma lambança lá, e aí vem a vítima e vem no meu gabinete, faz a notícia-crime, e aí, eu vou processar esse cara? Eu processaria, não tenho dúvida, né? O maior prazer. Mas será que alguém ou outro vai processar? Né? Não sei, a gente fica em dúvida disso, né? A minha crítica nisso aqui, eu acho que as ações aqui tinham que ser penal privada, tá? Porque aí dá direito da parte de decidir se vai processar ou não. Principalmente o artigo 32, dessa lei, que a gente vai ver que é quando pratica o crime de abuso de autoridade contra o advogado no exercício da sua profissão, que quer ter acesso aos autos e eles não liberam os autos. O simples fato, no meu entendimento, do delegado, por exemplo, falar assim, o senhor tem procuração? Não. O senhor tem que ter procuração e o senhor tem que fazer uma petição para o delegado de polícia para ele autorizar, para ele é o dono do inquérito, tá, gente? Ele comprou. Para ele autorizar ou não o seu acesso aos autos do inquérito. Gente, isso é uma aberração tão grande que a minha irritação aqui é que a OAB não fez nada. Então, nesse caso, eu acho que deveria ter um inciso lá, né? No caso de advogado no exercício da sua profissão, devidamente habilitado, ao identificar-se e para ter acesso aos autos, se for negado, a ação penal privada, porque quem está sofrendo a ação sou eu. Nesse artigo 32 que a gente ainda vai estudar, o objeto jurídico tutelado ali é o contraditório, ok? É a ampla defesa. É bem verdade que quem está sofrendo o ataque é o réu, porque eu estou assistindo o réu. E como vítima imediata é o réu. E como vítima imediata é o próprio Estado que está tendo seu ordenamento ferido por um agente público. O problema é que eu acho que isso tudo está errado. Eu acho que quem está sofrendo essa ação aqui sou eu, primeiro, que estou lá com a minha carteira, habilitado, sou advogado, tem uma lei federal que me permite, tem súmula do Estado do Rio de Janeiro que fala sobre isso e tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aí alguém vai vir aqui e vai falar assim, professor, mas tem que ter organização, por isso que faz uma petição. Tem que ter uma organização maior. Eu vou lá no Tribunal de Justiça, eu pego o processo e não preciso ter procuração, não preciso ficar pedindo a juiz, porque eles respeitam. E por que numa delegacia onde tudo é obscuro, são trevas lá dentro, tem que ter isso? É uma palhaçada. Então, nesse caso, quando eu chego na delegacia, que ele me obriga a fazer uma procuração e fazer um pedido, um requerimento para ter acesso, para mim esse crime está configurado. Tá? Do que eu tenho lido, não tenho encontrado o pessoal enfrentando isso, não. Eu acho um absurdo. Professor, os coordenadores não estão enfrentando isso. Fala. Nesse caso que o senhor mencionou, aí o delegado de prerrogativa, ele é acionado para intervir nessa situação? Aonde que ele entra nesse contexto? Ele é acionado? Não precisa nem de delegado para isso. Você não precisa nem de delegado para isso. Você bate sua foto. Violado o direito do advogado, não está sendo violado? Tá, então, eu não vou incomodar um delegado de prerrogativa.
Eu não vou resolver. Eu gravo um vídeo ali, que eu estou ali, estou tentando ter acesso, bato foto da delegacia, aquela porcaria toda, e vou ao Ministério Público. E aí Mas vou tentar... é o critério do advogado. Se o advogado quiser acionar, ele pode acionar da Pode. cidade. Quem quiser, então, pode. Agora, aí eu vou ter que ir ao Ministério Público fazer uma notícia-crime contra o delegado. A questão é, chegar lá, está arriscado eu ter que fazer uma notícia de crime também contra o promotor, porque até ele te atender, pô, vai ser um caos, né? É exatamente isso. Então, eu acho que isso tinha que ser ação penal privada, cara. Porque aí eu ia ter o prazer de escolher, vou processar o delegado criminalmente, administrativamente e civilmente, para ele aprender a respeitar. Porque só assim o cara vai aprender, pô. É complicado, está previsto lá na Lei 8.906, de 94, no Estatuto do... Lá no artigo 7. É complicado isso. Muito complicado. Mais do que isso, tem aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem a súmula falando sobre isso. Sim, o Supremo tem a súmula 14 vinculante, falando que a gente tem acesso. Então, quando ele cria esse embaraço para mim, me parece que ele já está configurado o crime. Só que eu estou vendo as pessoas, pelo menos dos doutrinadores que eu tenho lido, estão muito tímidos nisso e aceitando isso de uma forma muito tranquila. Eu não concordo, eu acho que eu acho que imediatamente o sujeito passivo, a vítima, imediatamente é o réu, imediatamente sou eu, porque eu estou assistindo ele ou representando ele. Tá? Mas a ampla defesa está sendo ferida por causa do réu, nas costas do réu. Então, fica aquele bate-boca. Eu não fico batendo boca, não. Eu largo eles de lá e vou embora. Eu deixo eles lá. Entendeu? Eu fico até me distraio, que eu acho até tão bizarro, parece que é uma lavagem cerebral que faz na cabeça desse pessoal, né? Sim, isso aí é o sistema inquisitivo. Essa porra ainda está aí. Tem um monte de gente vivendo nas trevas ainda, não tem luz, não. Se o cara não quer sair da escuridão, deixa ele lá. Mas funciona assim. Dentro da ação penal, gente, nos tipos penais, a gente vai verificar na lei que tem crimes aqui que é de menor potencial ofensivo. Então, portanto, vai ser aplicado o juizado especial criminal, tá? E eu tenho penas aqui que vai de 1 a 4 anos. Portanto, não é juizado especial. Mas como a pena mínima é menor ou igual a 1 ano, poderá ser ofertada a suspensão condicional do processo. Tá? E assim, você vê que é um absurdo. Não estou com um caso de violência doméstica que o promotor denunciou, o cara já teve audiência, vai ter alegações finais, aí o cara ainda bota assim, ó, o promotor de justiça denunciou, não sei o que lá, com a vinda da FARC, com a vinda de não sei o que, este promotor de justiça vai se manifestar sobre eventual proposta de suspensão condicional do processo. Esse pessoal é doente, eu acho que ele não lê não. Ou quando lê e passa no concurso, deve fazer uma lavagem cerebral e falar assim, você vai ser do inferno, você vai ser do mal, você só pode prejudicar as pessoas. Porque suspensão condicional do processo não é o promotor que oferece, é direito subjetivo do réu. Se ele preenche os requisitos, ele levanta a mão e fala, quero suspensão condicional do processo. E aí, de acordo com a lei, vai ser suspenso o processo por um período de 2 a 4 anos. E as condições para ele cumprir. Acabou. Não é o promotor que vai oferecer. Não é o promotor que decide se tem suspensão condicional do processo ou não. É direito subjetivo do réu. Mas o pessoal parece que não consegue entender ou não quer entender. Aí entra no que você está falando, Mara. No sistema inquisitivo, no abuso de poder, né, na arrogância, prepotência, vai entrando tudo isso aí. Eu fico com pena, não é de mim não, porque eu sou advogado, vou bater de frente com ele. Fico com pena da sociedade, né? Porque nós somos sociedade. Então, eles fazem o que querem lá. E eu vejo um monte de advogado sendo entubado aceitando essa porcaria, porque não conhece o direito, não sabe chegar na frente do promotor, doutor, o senhor aqui não vai opinar sobre suspensão condicional do processo. Eu vou requerer. Eu estou requerendo porque o cliente preenche os requisitos.
ok? E pronto. E o juiz vai olhar a lei e vai ter que aplicar. Se não aplicar, mete recurso, galera. E os tribunais vão lá em cima vão resolver. Isso é direito subjetivo. Isso é direito subjetivo do réu, não é do Ministério Público. Não é o Ministério Público que é bonzinho que vai propor. Não. Ele pode até propor. Se o réu não quiser aceitar, não aceita. E se o réu quiser aceitar, o réu que aceite. Mas o réu pode já na defesa preliminar já botar lá. Requer, o fulano de tal requer suspensão condicional do processo, tendo em vista que preenche os requisitos. As condições propostas são essas. Faz uma proposta, pô. E aí vai ter uma audiência e vai discutir. Mas não é o promotor de justiça. Bom, então, nesse caso aqui, da ação penal pública incondicionada, aqui nos crimes eu vou ter a ação penal pública voltada para o juizado especial criminal e quando a pena for menor ou igual a 4, menor ou igual a 1 ano e até 4 anos, que é de 1 a 4 que tem aqui, o procedimento vai ser o comum ordinário lá do 394 do CPP. Tá? Então, o que vai ser aplicado, eu vou ter 2 procedimentos aqui nessa lei. Ou é juizado especial criminal, ou é procedimento comum ordinário. Tá? Entenderam como é que é fácil, rápido e objetivo? Pô, essa lei é mole. Vocês já estudaram essa lei. Só estou lembrando vocês aí, né, que vocês falaram que já estudaram. Dúvidas? Perguntas? Reclamações? 0800? Professor, Fala. nessa suspensão condicional do processo, eu estava lendo aqui estava lendo mais cedo, que foi o que o senhor falou aí, que o Ministério Público que propõe a suspensão condicional do processo. Isso aí é maluco, essa lei é maluca, está escrito errado. Onde propõe, isso não é faculdade, não. É dever, é direito do réu. Você tem que fazer leitura sistemática, tá? Se fizer a leitura literal, vai ler essa porcaria como está escrito aí. E é passivo isso, passivo, tá? Mas tem uns doentinhos ainda que não tomam o gadernal antes de ir para fazer audiência e fica pensando em besteira. É como o senhor estava falando, não estava entendendo muito bem. Porque se a pessoa cometeu um crime e se a pena foi inferior inferior a 1 ano, a princípio, se ela tiver, não foi condenada, não tiver, né? Ela já tem direito a isso, né? Independe do MP, né? Independe do MP. Se ela tem os requisitos lá do 77, um abraço para o MP. Mas aí não é para se estressar, não, é para ficar rindo da cara dele. Deixa ele lá que nem um maluco falando. Eu gosto, é maneiro. Eu me divirto. Entendeu? Não precisa ficar estressado que nem uns colegas. Tem uns colegas que ficam estressados. Eu não, eu fico me divertindo, porque eu fico analisando o ser humano, né? Para ver a qual ponto de animal o cara consegue chegar. Bom, enfim, é só um desabafo, mas ao mesmo tempo brincadeira. Dúvidas? Professor, Oi. aproveitando esse gancho aí do que a gente está estudando aí, o senhor está falando o que é na real, o que é no está escrito, como funciona. Tipo assim, não vou entrar em polêmica, mas o que teve aí a situação do Ministério Público, a ação penal, pelo menos que eu estudei aí, aprendi, a ação penal é o Ministério Público que tem que propor, no caso, o delegado investiga e o Ministério Público ele determina se, né, oferece a denúncia. Isso aí. Exatamente isso. Entendeu? Caiu aí, galera? Não.
Não, normal. Então, Acho que caiu. fechou? Fechou. Então, dúvidas, perguntas, reclamações, vai no Procon. Brincadeira. Próxima aula a gente continua aqui, tá, gente? Sara, paga essa internet, Sara. Tá paga, professor, é no débito. Deixa de fofoca. Falando em fofoca, que não é uma fofoca, churrasco na casa do Alex. Cadê o cartão? A Mara tá falando que tu tá doida para pegar meu cartão. Falei, deixar um cartão na mão de uma mulher já é difícil. Imagine você. Hein? Meu Deus, eu sou a pessoa mais econômica do mundo. Adoro uma promoção, tá de sacanagem. Alex, olha só. Alex autorizou o churrasco lá na casa dele, entendeu? Alex, estipula o valor aí para ele poder bancar o churrasco. O Alex que é bom aí nos cálculos. Então, faz a parada aí. Não, mas o churrasco o senhor que vai pagar. Eu? Por que eu tenho que pagar? Ué, porque o senhor falou que 20 mil não é nada, então o que é 20 mil para o senhor bancar um churrasco da turma? A melhor turma, a turma que o senhor mais gosta. Não falei que não é nada. Professor, caiu aqui. Pega aí, não deixa cair no chão, não. O que acontece? O delegado investiga, ou o MP pode investigar, e o MP entende se houve crime e oferece a denúncia ao juiz. Um exemplo, se o delegado investigar, ele é obrigado bota aí, que informar o MP para o MP vai processar ou não. Um juiz, ele pode passar por cima disso aí e determinar a operação sem o aval do MP? Não. Se ele fizer isso, você tenta com medidas para travar isso. Tecnicamente, ele não pode fazer isso por causa do sistema acusatório, lembra? Isso, do sistema acusatório. Mas aí eu fiquei pensando assim, mas será porque o cara é o ministro de Estado? Não interessa. Aí só se for questão de competência originária, é outra história. Mas se for competência comum, ele não pode fazer isso. Entendi. Eu estava ouvindo aí que ia ter um recurso para ir para o MP, que, um exemplo, porque a titulação foi aquilo que a gente estudou, não lembro assim de cabeça. Quando está com um membro do MP, ele pode até ser substituído e tal, por férias, aquelas coisas todas. Mas estava querendo falar que, tipo assim, o PGR não estava sendo eficaz no trabalho dele. E o STF ultrapassou isso aí e mandou a Polícia Federal investigar sem o aval do... Aí no Brasil aqui é uma sacanagem, tem de tudo. Tecnicamente não pode. Né? Mas tem um monte de coisa maluca aí. Né? Entendi. Valeu? Beijos para todos. Sara, Alex, prepara o churrasco, avisa. Sara, vamos comprar os negócios, vamos fazer o churrasco aí. Mara, desembolsa o dinheiro, hein? Vamos sim. Mas tem que esperar, porque esse negócio de pandemia, como é que a gente vai fazer? Não, agora falando sério, sem situação. Tem que organizar mesmo a confraternização, mas, esse negócio de pandemia fica complicado, né? O melhor morrer comendo um churrasco e morrer no... Acabou pra quê? Tu já tomou vacina? Eu não tomei ainda, não. Não posso morrer agora, não. Você não pega trem? Amanhã, inclusive. Então, é melhor morrer no churrasco que morrer pegando o trem, pô. Ai, céus. Valeu, tchau. Valeu, beijo, tchau. Vou falar com o Alex pra gente poder organizar. Tchau.